noite, pessoal. Hoje é dia 2 de agosto de 2019. Seja bem-vindo ao meu canal Novos Rumos para a Política Brasileira. Há muito tempo eu venho pensado em gravar alguns vídeos falando sobre essa proposta dos novos rumos para a política brasileira e sobre esse grave momento político que nós atravessamos. Eu gostaria de fazer um pequeno retrospecto do meu entendimento em relação a essas questões políticas, antes de mais nada. Então eu gostaria de voltar um pouco antes de 1964, quando o presidente, o saudoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele criou Brasília, aqui no Planalto Central. Ele lutou muito por essa cidade para fundá-la e tinha sonhos para o país. Idealizava um país em que as pessoas tivessem trabalho, tivessem estudo, tivessem saúde, tivessem condições de vida. Era um estadista, um homem que realmente pensava no seu próximo, no ser humano. E o povo brasileiro hoje mal sabe quem foi Juscelino. É lamentável, porque JK não se curvou a nenhum outro poderoso do mundo. Conta-se que esteve com Eisenhower e que Eisenhower teria perguntado para ele o seguinte: senhor presidente, quando lá esteve, quando é que nós vamos explorar o petróleo brasileiro? E JK teria dito para ele: nunca, passemos para a próxima pauta. Então era um homem que não tinha pretensões econômicas, financeiras, pessoais, e jamais venderia a nação, jamais entregaria os recursos naturais do povo brasileiro às mãos estrangeiras. O que viesse a ser extraído aqui dentro do país de uma forma equilibrada, sustentável, seria revertido ao povo brasileiro. Sim, poderíamos ajudar outros povos, inclusive devemos fazê-lo, mas de uma forma direta, com os nossos recursos, com o nosso querer, ajudar a mitigar a fome de outros irmãos que estão pelo planeta fora e até mesmo aqui no país hoje, né? Mas se o país tivesse uma condição melhor, poderia pensar e atuar desta forma, né? Ajudando outros povos que passam fome hoje pelo planeta. Mas esse sonho ele foi interrompido. JK, ele, após o mandato dele, e ele jamais, como estadista e um amante da democracia, ele jamais iria mexer na Constituição para criar a oportunidade de ser reeleito. Venceu o seu mandato e passou a faixa presidencial, pretendia retornar, a meu ver, com certeza, para dar sequência a essa situação iniciada, ao desenvolvimento do nosso país. Mas aí Jânio Quadros fez o que fez, né? Começou a governar por decretos e fazer decretos mirabolantes na época. Tem muita coisa similar com o que a gente está, de repente, vivendo hoje. Só que naquela época ele vivia numa democracia mais consolidada e não estava com espaço para sair fazendo o que bem entendesse, né? De formas que ele chegou à renúncia, porque ele não teve mais espaço. Jango assumiu, e aí veio aquela coisa que já havia por parte dos Estados Unidos,
preocupação de que o Brasil pudesse acabar sendo aqui uma segunda Cuba, né? Com esse receio de que o Brasil pudesse ser esta segunda Cuba, e também interessado em continuar tirando daqui, levando daqui recursos financeiros, os nossos bens naturais. Os americanos se juntaram, insuflaram os militares brasileiros junto com os políticos e empresários à época interesseiros, né? E deram o golpe, fizeram o golpe e fatiaram o Brasil em oligarquias, dividiram o país, fatiaram o país. JK, nessa ocasião, ele não aceitou o golpe e foi para o exílio, assim como outros foram. Quando o JK foi para o exílio, ele declarou, né? Parto para o exílio confiante de que nas terras brasileiras as tiranias não duram. Elas ficaram por um bom tempo, né? Esse sistema ficou por um bom tempo. E durou em torno de 20 anos esse sistema, essa opressão, essa repressão. E com movimentos e os governos militares atravessando crises financeiras, econômicas, inflações altas, resolveram então entregar novamente o poder aos civis, devolver o poder aos civis. Houve um acordo, uma anistia, e novamente as forças civis começaram a tocar o país de uma forma mais democrática. E durante todo esse período da repressão e depois da repressão, surgiram vários partidos, várias lideranças de esquerda, principalmente, né? Questionadora do sistema, mas que também acabou culminando com uma esquerda que assumiu junto com aqueles que aí já estavam, através de acordos políticos, para governar o país, e continuaram com o mesmo esquema. Então, quando dizem algumas pessoas que esse esquema de corrupção, essas coisas, elas apareceram com o governo petista, eu lamento dizer, meu amigo, mas você precisa estudar um pouco mais, né, sobre a questão, porque esses esquemas corruptos, eles já vêm mais para trás. O que, na verdade, no meu entendimento, ocorreu foi uma coligação de forças em que eles também aproveitaram o espaço de toda essa situação que já vinha e resolveram também entrar nos seus esquemas de corrupção. Portanto, para mim, o Brasil esteve nos trilhos com o JK. E após o JK, o trem saiu dos trilhos, descarrilhou. E até hoje, ele não voltou novamente aos trilhos. Eu observo a minha leitura em relação ao que está acontecendo na sociedade brasileira é a seguinte: eu vejo 3 grupos de brasileiros. Um grupo que apoia e defende com unhas e dentes o ex-presidente que está retido, né, que está na Polícia Federal, detido lá, e outro grupo que apoia o presidente atual, porque exatamente ele se manifestou como uma força contrária a esse outro grupo. E temos um terceiro grupo, que são compostos de pessoas que não defendem nenhum dos 2 candidatos, mas que também não se movem, em sua grande maioria, para realmente ajudar a mudar a situação. Então, somos nós, né, esse terceiro grupo chamado de omissos. Eu, particularmente, me considero nesse grupo.
Eu acredito que eu seja realmente um dos omissos dentro desse sistema político, porque ao longo de muitos anos, né, sempre questionei muitas coisas e até tentei, em determinado momento, participar mais perto da questão política. Não tive estômago na época e resolvi dar um tempo, quem sabe esperar algum momento para poder voltar a ajudar de alguma forma. Mas estive omisso durante todo esse tempo, observando em muitas eleições acabei anulando meu voto, porque não concordava com nenhuma das duas propostas dos políticos, então acabei anulando. Esta não é a melhor opção, esta não é a melhor situação, porque a gente precisa ser atuante e ajudar efetivamente a melhorar. Então, existe um quadro hoje, um ranço muito grande entre as duas forças. E essa situação ela está se agravando a cada dia mais. Percebo que a leitura que eu faço aqui do lado da esquerda, aqueles que apoiam o presidente que está detido, o Lula, eles dão de entender que estão esperando duas coisas: o povo sofrer um pouco mais e o Lula ser libertado para poder marchar com ele novamente às ruas. De outro lado, o outro grupo que votou com ódio exatamente contra essa situação do Lula e outros políticos do PT e da esquerda, né? Eles não querem, em hipótese alguma, ouvir falar nisso, né? De Lula livre e possibilidade de uma esquerda voltar ao poder. Mas a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: até quando a nação brasileira, vai ficar dependente de políticos, de nomes, de pessoas? Até quando o povo brasileiro vai se deixar conduzir e ser manipulado por políticos e partidos? Então a nossa proposta ela é diferente. Nós não estamos aqui para jogar pau e pedra em Lula e em Bolsonaro e que eles respondam cada qual perante a justiça. Obviamente nós não concordamos, não aceitamos certas situações que o país está passando nesse momento, inclusive com desmatamento, venenos que está sendo jogado, botar arma na mão do povo. Então tem uma série de coisas que esse governo atual ele pregou na campanha e está fazendo, né, entregando o país agora 100% ao capital estrangeiro e aos norte-americanos. Então isso não tem como, né? Precisa ter um freio nesse presidente, porque ele age, no meu entendimento, mais como um faraó do que qualquer coisa. Ele não, para mim, ele não tem uma postura de estadista, né, como o presidente Juscelino Kubitschek tinha, né, de um homem centrado nos seus deveres e respeitoso da democracia. Infelizmente, não vejo isso nele. E lamento que tenha muita gente, né, que se diz aí espiritualista, com visões, né, holísticas e tudo mais, e que defendem essas atitudes. Eu só lamento dizer, mas o nosso país não está entregue em mãos seguras nesse exato momento, não. Mas é preciso que as instituições coloquem freio nisso, né? Se as nossas instituições elas fossem mais sólidas, mais firmes, com certeza muita coisa teria sido barrada. Mas como a situação está podre para todos os lados, está difícil barrar isso aí.
Mas então nós fomos colocados numa situação complicadíssima, né? Em que já estava ruim e agora ficou ainda pior. Né? Conseguiram fazer essa façanha, né, através do voto. Mas a democracia ela tem que ser mantida, ela precisa ser mantida. Ninguém pode roubar de nós, né, mais uma vez, a democracia. Não, ela tem que ser mantida. O que nós precisamos fazer, nós, o povo brasileiro, que não concordamos com nada disso, eu espero que dos dois lados hajam pessoas de bom senso, que digam assim, não, realmente não é o caminho, não é esse, né, defender fulano ou ciclano, e e nós nos juntemos, de fato, para uma luta de ordem maior neste país. Então, qual é a nossa proposta para novos rumos da política? É uma reforma dos três poderes, uma reforma ampla. Mudar tudo. Né? Nós precisamos cortar um monte de coisa, benefícios, mordomias, um monte de coisa. Nós precisamos moralizar as instituições e fortalecê-las dentro do regime democrático. E o primeiro que nós precisamos reformar e fortalecer é o parlamento, porque ali é onde nascem as leis, onde são feitas as leis. Precisamos de ter políticos antes para mudar? Não. Não importa, é os que estão lá, nós vamos chegar lá e falar para eles, olha, vocês são representantes nossos. A Constituição brasileira é muito clara nesse sentido. O político, ele é eleito pelo povo, então ele é simplesmente um porta-voz do povo. Quem manda, de fato, é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que elege, é o povo brasileiro que paga. Então eu duvido que se nós nos juntássemos, né, mais de 200 milhões de brasileiros, obviamente está incluindo aí as crianças, né, seria um tanto quanto demais, mas que nós juntássemos aí os 100 milhões de brasileiros votantes, em tese, e saíssemos às ruas, né, sem armas, sem agressões, mas disséssemos assim a eles, olha, vocês vão votar exatamente isso que a gente quer. A gente quer que vocês cortem mordomia, a gente quer que vocês cortem auxílios, quer que vocês cortem verbas de gabinete, quer que enquadrem vocês um salário referencial, né? E aí, vamos lá, 80% do valor, isso a nível nacional, do valor que ganha um professor, né? Não é que o professor tem que ser o melhor salário do país, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, no meu entendimento, eu sou professor aposentado, mas eu acho que o médico estudou mais que eu, então ele deve ganhar mais? Sim, claro, óbvio. Isso na minha opinião, né? Mas, de qualquer forma, ele precisa estar atrelado ao salário deles, uma referência ao salário de um educador. Aí eu quero ver se realmente a situação, nesse aspecto, eles não vão começar a pensar, a melhorar, né? Porque, com certeza, quando você tem um profissional melhor remunerado, já é um dos princípios da melhoria da qualidade, além de outras situações múltiplas que o ensino necessita, né? A remuneração do profissional é um dos pilares desta melhoria de qualidade. Isso em qualquer país do mundo, onde a qualidade da educação é boa, né? Onde é prioritária, é dessa forma. Mas, enfim, precisamos, então, enquadrá-lo num referencial, né? A minha proposta é esta, de 80% do valor da carreira máxima de um professor naquele município, naquele estado, enfim, teria que ser analisado, fazer a proposta aos moldes da lei que funcionasse. Cortar tudo, cortar as mordomias todas, né? Funcionários de gabinete reduzir, né? Mínimo possível, tirar deles o direito de ter sigilo bancário e fiscal, porque são homens públicos, mulheres públicas, ou seja, uma pessoa pública não tem direito a sigilo bancário e fiscal não, enquanto estiver exercendo cargo. Se porventura for arrolado como possível envolvimento em algum desvio, alguma conduta irregular, afasta-se, investiga-se, abre-se os canais de telefonia, porque aí a partir daí está sendo investigado, né? É público, tem que se submeter a isso. Obviamente, o que diz respeito àquelas acusações que estão sendo feitas, né?
Aí, se de repente for comprovado o envolvimento, ele perde o cargo, nunca mais vai poder voltar a ter cargo público, né? Se não, volta a trabalhar, né, e segue em frente. Então é isso. Desta forma, eu pergunto a vocês: bandido, interesseiro, preguiçoso, ocioso, vai querer ser político nesse país? Então esse é o principal pedida e reforma que nós precisamos começar a ter no nosso parlamento. E a partir daí, com certeza, com um parlamento moralizado, não interessa quem venha, se é Baixão, Dindin, se é Lula, Bolsonaro, vai ter que se enquadrar nos moldes da lei, vai ter que trabalhar nos moldes da lei naquelas condições. Ninguém vai dar cedro, né, para imperadores, reis, faraós. Nós já passamos essa fase. Não há mais espaço no mundo para esse tipo de persona. De modo que esta é a luta que eu proponho àqueles que se compactuarem com essa proposta, a quem sentir que essa proposta ela faz sentido, né? Ela não é uma luta fácil. Seria fácil todo mundo saísse na rua amanhã e reivindicasse isso. Pronto, acabou. Iria acontecer? Claro. É obviamente que as pessoas elas terão que ser convencidas que esse é o caminho e que é possível. Que não é impossível. Porque as pessoas muitas vezes dizem assim, que beleza, mas não é viável, é utópico, né? Bem, o impossível é aquilo que a gente não se propõe a realizar. Sonhos a gente tem que tê-los, e sonhos dentro de um sistema democrático de direito, em que nós temos o direito de reivindicar, porque nós pagamos, nós somos as pessoas que alimentamos todo esse sistema. Então isso não é um simples sonho, é simplesmente arrumar um rumo, uma maneira de viabilizarmos e de concretizarmos esta situação. Acreditem, é possível se nos juntarmos, se nos unirmos, e não vamos alimentar essa rixa. Esse presidente atual, ele tem que ser contido em várias coisas que ele pretende fazer e está tentando fazer, inclusive está fazendo, né? Porque isso é um absurdo, essas coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas, independentemente dessas questões, né, a gente precisa se unir em algo maior. Deixo aqui a proposta e depois eu volto para a gente conversar mais um pouco a respeito dessas questões e de outras questões políticas. Tenham todos uma ótima noite.